Olá, pessoal. Eu sou o Gebran Zogby e nós estamos no canal Futebol Sem Resenha, onde se fala sobre futebol nos seus mais variados aspectos e em suas múltiplas verdades. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos o privilégio, a honra, o grande prazer de podermos conversar, ter uma conversa muito produtiva, com a mais absoluta certeza sobre o futebol do Estado do Espírito Santo, sobre um grande clube que o professor e treinador profissional de futebol, José Marcos Siqueira Tami, meu grande e querido amigo Marquinho. Marquinho, prazer em recebê-lo aqui no nosso canal Futebol Sem Resenha. É todo meu, professor, você sabe disso. É meu grande amigo, passamos muito boas horas aqui, junto, quando você O som passou está por um aquele pouquinho campo. baixo, Marquinho. Oi? O som está um pouquinho baixo. Vamos tentar de novo. Melhorou, professor? Agora sim, tá show de bola. Então, professor, para mim foi uma honra, você sabe disso, estar com você outra vez. Passamos bons momentos aqui, tivemos boas conversas. É uma honra. Você, para mim, é um parceiro com que eu aprendi muito com as nossas conversas, né? Eu costumo muito falar com algumas pessoas aqui que eu tive duas pessoas importantes no meu aprendizado. Talvez você não saiba disso. Um se chama Eloy Krieger, né? Professor Eloy Krieger, você deve ter ouvido falar dele, Sim. né? Minha, 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 Meu conhecimento de futebol ia até onde eu conheci o Eloy. Depois que eu conheci o Eloy, passou a ser um outro tipo de conhecimento. E com os parceiros que ele trouxe, o professor José Guedes, professor Dara, Marcos Orbat, então tiveram muita influência no meu aprendizado. Depois, eu tive a honra, né, de ter você como parceiro, porque eu aprendi ainda também muito mais. Meus conhecimentos foram muito mais aperfeiçoados depois que eu tive com você, né, pela experiência de futebol que você teve, pelas suas passagens pelo Grêmio de Futebol Porto Alegre, na base, em São José, no Cruzeiro. Ainda lembro do seu currículo, né? Que ele mostrava era bem extenso, né? Então, eu ficava, nossa, quando eu chegar nesse nível aqui, então, eu conheço bastante de futebol. Professor, grande honra estar com você aí hoje. A honra é minha, Marquinho. A grande honra é minha. É um privilégio estar com você aqui. O Marquinho, além de professor, de treinador profissional de futebol, um profundo conhecedor de futebol, ele atualmente é o vice-presidente do CTE Colatina. Eu gostaria de iniciar, Marquinho, é, que o amigo pudesse falar um pouco da sua trajetória, né? E a respeito dessa sua vivência, que eu conheci muito tempo nesse grande clube da cidade de Colatina, né? Que é o CTE Colatina. Então, por favor, teça as suas ideias, a sua história e a sua história também no CTE e a história do CTE Colatina, por favor. Bom dia, pessoa, a minha história no CT Latina justamente começou quando eu me interessei pelo futebol profissional. Até então, eu trabalhava com representações comerciais, né? E trabalhava no comércio, né? Então, mas a gente, como todo bom brasileiro, né, grande maior parte, não digo todo mundo, o sonho de garoto humilde é o quê, professor? Ser jogador de futebol, né? Então, esporte de garoto pobre é futebol. Então, desde cedo eu me interessava por futebol, me interessei desde os 8 anos de idade, né? Quando na minha casa só tinha um radinho, né? Então eu ouvia muito a Rádio Globo, a Rádio Tupi, a Rádio Nacional. Acompanhava muito o futebol carioca que estava em voga, né? Torcedor do Fluminense, né? Eu sou carioca, né? Mas vim para cá muito cedo. E jogava futebol amador, né? Aí começou o interesse, né? Eu via muito futebol, mas entendia
um futebol que todo mundo vê na televisão, né? Não entende muito, é mais um futebol que você vê passional. Aí, com o meu amigo Edmilson, né? Edmilson, Eusébio, né? Eusébio Menta, que foi o primeiro presidente do CPE, eram meus vizinhos, foram meus vizinhos, né? E o Edmilson foi basicamente criado na casa do meu irmão, que era ao lado. Então a gente travou conhecimento, né? E ele depois começou essa carreira meteórica do Edmilson, né? Então eu quase que caí no futebol profissional, quase que um acidente. Eu comecei bem lá de baixo, professor, no futebol profissional, porque ninguém sabe, eu cheguei a carreira de vice-presidente, mas é galgando degraus, né? Eu comecei, se eu te disser que eu comecei como roupeiro do CT Ecolatina, entendeu? Desde a fundação, em 1998, né? Comecei como roupeiro, daí passei a me interessar pelo futebol na base primeiro, né? Tive alguns conhecimentos e comecei trabalhando nas categorias de base, né? Quando tive a oportunidade, daí o interesse foi aumentando. Como comecei a trabalhar com pessoas importantes como Eloy Krieger, meu amigo Ideraldo Luiz, alguns amigos meus aqui, Meireles, que eu não posso deixar de citar, né? E, assim, ganhando conhecimento através deles. Eles são grandes amigos, né, que nunca negaram informações, né? E fui adquirindo conhecimento fazendo cursos, né? E crescendo, né? Eu depois passei a ser treinador de futebol profissional, né? Todas as categorias, desde a sub-base até o futebol profissional, né? Passam depois até para a gerência, né? De supervisão, de coordenação, né? Até chegar à vice-presidência do CTE. Mas isso aí já se vão longos 25 anos, né? Muita gente olha para trás assim, nossa, quanto tempo, Não, né? fala um A pouquinho gente mais levou para chegar aqui. alto, Marquinhos, por favor. Quanto tempo que a gente levou para chegar até aqui, né? Foram 20 e poucos anos. Desse maioria, dentro do próprio CTE Colatina. E me fala umas questões importantes. O amigo poderia falar a respeito da aonde está o CTE Colatina? Estamos na cidade de Colatina. É, Poderia falar um pouco da localidade? Tem podemos sim, aqui, professor. por gentileza. Colatina, Colatina fica localizada no noroeste do estado do Espírito Santo, a aproximadamente 140 quilômetros da capital Vitória. É uma cidade potencialmente industrial, principalmente no ramo de confecções. Ela tem perto de quase 400 fábricas de jeans e das mais variadas vertentes, né, da confecção. Que antigamente era uma cidade que dependia muito do café, como todo o interior do estado do Espírito Santo. Hoje não, já caminha com as próprias pernas, como uma cidade industrializada. Uma cidade de 130 mil habitantes aproximadamente, né? Cortada pelo Rio Doce, né? Cortada pelo Rio Doce, que vem lá em Minas Gerais, passa pelo Governador Valadares, rumo ao Oceano Atlântico. Uma cidade bonita, hoje está bem cuidada, né? Os últimos prefeitos que passaram por aqui. Quem tiver a oportunidade de ir lá no YouTube, dá uma olhadinha lá, vai se encantar com Colatina. Colatina agora está uma cidade muito bonita. E, Marquinho, me diz uma coisa. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos algumas vezes, né? O que muito me honrou e me honra. E, e eu percebi todas as vezes assim que eu estive na cidade de Colatina, né? Trabalhando no CTE, e, e grande parte, não só de Colatina, do Espírito Santo, o pessoal torce muito para os times do Rio de Janeiro. E eu queria que o amigo falasse a respeito dessa situação, desse contexto, onde se encontra muitos torcedores de clubes do estado do Rio de Janeiro, no próprio estado do Espírito Santo. Essa situação, na sua opinião, ela é uma situação que ela está diminuindo, ou seja, está diminuindo gradativamente essas torcidas dos, do,
do pessoal do Estado do Espírito Santo pelas equipes do Estado do Rio de Janeiro? Professor, isso eu acredito que seja. Nem sempre foi assim, professor. Entendeu? Na década de 60 e 70, houve a época áurea do futebol capixaba, e as equipes do Rio Branco, as equipes da capital, né, Rio Branco, Desportiva Ferroviária, chegaram a participar da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? O futebol carioca era, andava juntinho os dois, torciam para a Desportiva, para o Vitória, para a Desportiva Ferroviária, o futebol interior do estado ainda não Uhum. tinha tanta representatividade, era só algumas cidades, né, algumas opções próximas à Vitória, né, que conseguiam fazer, a gente tinha equipes, né, que conseguiam jogar, se não de igual para igual, pelo menos competir, né, professor, em igualdade, né? Depois de um certo tempo, esse futebol foi interior, pela declínio do futebol da capital, né? Esse futebol começou a se interiorizar, né? As grandes cidades, as pequenas cidades do interior do estado também passaram a participar do Campeonato Capixaba. Eu acredito que Sim. essa questão de torcer para o futebol carioca é a proximidade com o estado do Rio de Janeiro, né, professor? O declínio do próprio futebol capixaba fez com que as pessoas se interessassem pelo futebol carioca, né? E nós também fazemos fronteira com Minas Gerais, fazemos fronteira com a Bahia, né? E as pessoas, como o futebol carioca era o futebol da moda na década de 70 e 80, né, se optou, a televisão também transmitia muitos jogos, não transmitiu jogos de Minas, nem da Bahia, né? Transmitiu muito do estado do Rio de Janeiro, então essa cultura, né, do futebol carioca se enraizou aqui no Espírito Santo, entendeu? Justamente por causa disso, também pelo declínio e do pouco interesse das autoridades de apoio, né? Que antigamente, hoje o clube já caminha para as próprias pernas, com as administrações mais técnicas, né, mais voltadas para a empresa, né? Futebol empresa. Antigamente não, antigamente se dependia muito do governo, né, das autarquias governamentais, né? Prefeituras, governos do estado, dependiam de promoções de secretarias do estado, de notas fiscais, para que pessoas fossem ao estádio, né? Dependiam de verba de autarquia para se montar equipes, principalmente nas cidades do interior, né? Não conseguiam patrocínios, né? Até hoje não se consegue, né? Aí houve um declínio do futebol capixaba, principalmente nas administrações de federações e principalmente nas administrações dos clubes. Não vamos botar só essa culpa na federação. Ainda aqueles velhos conselhos deliberativos, aquela administração arcaica, né? Que se dependia de torcedor, de conselhos deliberativos, o futebol não dava, né? Travava. Houve muitos casos aqui no estado do Espírito Santo e o clube não ia para frente justamente por conselhos deliberativos que não conseguiam, os futebol não conseguia andar, E não conseguiu hoje, patrocínio, né? o futebol capixaba tem filiados mais ou menos 34 clubes na Federação Capixaba, né? É, Em torno hoje disso. a federação, toda a federação de estados, todos os clubes para poder disputar o campeonato estadual, seja da Série A, Série B ou de qualquer série, tem que ser filiado à CBF, né? Também hoje ela manda recursos para as federações, alguns clubes ainda quando passam a disputar alguma competição a nível nacional recebem ajuda de custo, né? É perto disso aí, professor, perto de 34 quilos, mais ou menos, né? Certo. Eu acredito que não teve mais nenhum clube novo
e agora recente, inscrito na Federação Capixaba, são exatamente mais ou menos isso, entre Série A e Série B, mais ou menos isso. Pessoal, eu só vou pedir aqui para os nossos espectadores, Marquinhos, que o pessoal não se esqueça de deixar o like, né, de se Importante, inscrever, ativar o sininho, comentar, fazer perguntas, assistir os demais vídeos do canal, né? E se inscrevendo no canal vai estar ajudando o canal, né? E a gente não tem chat, superchat, sticker, super sticker. O que nós temos é isso aqui, pessoal. Quem quiser colaborar com o canal através do Pix, que é gebrezogby@gmail.com. Quem quiser e puder, né, através desse Pix que o canal se mantém. Bom, Professor, é o oi, famoso, pode falar, Marquinho. deixa eu dar um pitaco aí, é o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilhe, né, professor? É bem assim mesmo, né, Marquinhos? E, É isso a, aí. e se inscrever, ativar o sininho e se inscrever também é muito legal para gente, É, né? Marquinhos, me diz uma coisa. Poucas pessoas sabem, mas Colatina tem um belo estádio de futebol, né? E é um estádio municipal. E gostaria que o amigo falasse a respeito, porque é importante para as pessoas que estão nos vendo no Brasil e fora do Brasil, né, que saibam que realmente a cidade de Colatina tem um estádio com uma capacidade boa, né, onde são mandados os jogos do CTE Colatina. tem. O Estádio Municipal de Colatina tem uma capacidade de 5 mil pessoas, né? É um estádio muito bem cuidado, acredito que seja o segundo melhor estádio do estado, só perdendo o estádio Kleber Andrade, né? Cariacica, o estádio do governo do estado do Espírito Santo, né? Que as finais, todas as finais dos campeonatos da Série B, Copa Espírito Santo e Campeonato Capixaba são feitos lá. Houve que o futebol, o estádio municipal de Xingane Melo e Silva, que se chama aqui do Colatina, tem capacidade para 5 mil pessoas. Quase que foram todos os jogos do Campeonato Capixaba, principalmente da Série B, foram feitos aqui, principalmente os da região norte, por causa da falta de capacidade dos estádios e adequação, principalmente do Estatuto do Torcedor, né? Da quantidade limitada de lugares e laudos de corpo de bombeiro, laudos de engenharia, laudos de eletricidade, laudos de sanitário, né? Que não passavam nos estatutos, né, que eram Entendi. deliberados pela Federação Capixaba. Então, quase todos os clubes do Norte, pela qualidade do nosso estádio aqui, pela localização, pela qualidade do gramado, o pessoal que puder aí, que está vendo essa entrevista, dá uma olhadinha no Estádio Municipal Juliano de Melo Silva Colatina. Está muito bem cuidado, está bonito, está reformado, o gramado está um espetáculo, entendeu? Houve uma época que não estava, mas agora está muito bem cuidado. A Secretaria Municipal de Esportes cuida muito bem do estádio, com muito zelo. E quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha que vai ver que o estádio é de pequena capacidade, mas é um estádio muito bem cuidado. Inclusive com uma iluminação moderna, né? Moderna. Hoje é toda trocada, né? Agora, não só a iluminação, como o alambrado também. O novo alambrado, a iluminação toda de LED, né? Nova iluminação toda de LED, inclusive o sistema de iluminação também. Não adianta só você trocar as lâmpadas, mas você tem que trocar toda a estrutura, toda, né, o sistema de iluminação, como fios, cabos, relógios, estão todos trocados. Tá muito bonito o estádio, está muito bem cuidado. E o E, ano que vem uma novidade, viu, professor? Eu acredito que teremos aqui em Colatina não só o CTE na segunda divisão, né? Teremos mais uma equipe da cidade aqui. é? Acredito que sim. E, e qual seria essa equipe? Agora fiquei curioso. É o Clube Atlético Colatinense, a volta do Clube Atlético Colatinense. Você deve ter ouvido falar dele aqui Sim, quando você sim, 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 na sua sim. passagem aqui. Regularizou o Clube Atlético Colatinense através do jornalista Sandro Gama,
todo mundo conhece, trabalhou 25 anos na Rede Bandeirantes de televisão, é colatinense, as Aham. pessoas sabem. É ele que está à frente desse novo projeto, né? O Clube Atlético Colatinense ia voltar esse ano, mas deve voltar provavelmente em janeiro na Série B do Campeonato Capixaba. Então, eu acredito que teremos dois clubes. Caso as negociações do Edmilson, que está hoje em Portugal, não deem certo, teremos dois clubes aqui na segunda divisão. Então, vamos analisar. Colatina é uma cidade que tem um potencial econômico muito bom, tem um estádio muito bom, tem uma população de cerca de 125, 130 mil habitantes hoje. É Boa uma faixa. cidade muito bonita, muito bonita. É, faz calor para chuchu, então quem gosta de Faz, calor, né? faz. É todo o Vale do E, Rio Doce, professor. tem o Rio Doce, que atravessa a cidade. É uma cidade lindíssima, né? A torcida gosta de futebol. Apaixonado. Eu sou suspeito a falar, né? Porque eu sempre fui muito bem recebido em Colatina pela torcida do CTE, que é o clube que eu trabalhei, né? Em algumas oportunidades, e eu sempre fui muito bem recebido pela população, pela torcida do CTE Colatina, né? Então é uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, uma torcida que eu tenho um carinho muito especial, né? E as amizades, como o amigo muito bem disse, que a gente leva, né, para o resto da vida, inclusive do professor Iberaldo, né? Que é uma pessoa que eu acho maravilhosa, assim, eu tenho muito boas lembranças, né, professor Liberaldo. E Tá tem um detalhe tranquilo hoje, muito né? importante que eu gostaria que o amigo falasse para a gente. Exatamente esse vínculo do CTE Colatina, essa ligação forte com Portugal. É, eu acho que poucos clubes no Brasil, acho que não tenho a mais absoluta certeza, poucos clubes no Brasil têm uma ligação tão forte com Portugal como o CTE Colatina. Eu gostaria que o amigo falasse a respeito dessa proximidade do CTE Colatina e os nossos queridos irmãos portugueses, nosso país, Portugal. Professor, essa ligação tem muito a ver com o nosso presidente, né? O Edmilson. Edmilson Gonçalves Pimenta, mais conhecido aqui em Colatina como Edmilson Ratinho, mais conhecido em Portugal como Edmilson, que foi atleta, teve uma carreira meteórica, né? Professor? Começou aqui nos juniores. Edmilson começou, é uma história que mais ou menos igual de alguns atletas que tem aí. Começou com 21 anos no futebol profissional, né? Ele era, na verdade, trabalhava com contabilidade, mas era um bom jogador, muito bom jogador, era um jogador fora de série, né? Um jogador que era jogador de futebol de salão, né? Mas também jogava futebol de campo. Ele saiu do trabalho aos 21 anos para jogar futebol na base do Colatina, sub-20 do Colatina, né? Foi guindado a profissional, junto com mais alguns atletas, e teve uma carreira meteórica, né? Ele saiu daqui, foi visto, né, pelo, foi levado, né, pelo Pablo, aqui também, um zagueiro, que era aqui da cidade de Colatina, que teve passagem pela base do Flamengo e Atlético Paranaense, chegou a ser o zagueiro do Atlético Paranaense, e rodou também pelo Brasil, chegou a jogar aí na sua terra, no Paraná e no Rio Grande do Sul, né? E na época ele levou o Edmilson para o Democrata de Governador Valadares. Democrata de Governador Valadares, ele teve uma bela passagem pelo governador. Antes, ele fez um teste no Atlético Mineiro que não teve sucesso. Mas voltou e foi para o Democrata de Valadares, levado por esse amigo comum nosso, que é o Padre, que depois foi nosso treinador aqui. Ele lá
teve uma bela passagem pelo Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, acredito que fez 14 gols, despertou a atenção de Cruzeiro e Atlético Mineiro. E numa dessas partidas que ele estava jogando, nem foi numa partida, foi num treino, ele foi visto pelo irmão de um empresário que trabalha em Portugal, que é o Adelso, né? E que falou a respeito do Edmilson. E despertou, e também teve um interesse, aí teve um interesse que ele viu o Edmilson jogando, vídeos do Edmilson jogando, e na ocasião levou para. Ele recusou, houve interesse do Atlético, depois que ele teve o Democrata, houve interesse do Atlético Mineiro, mas Edmilson preferiu arriscar a carreira em Portugal, lá no Nacional da Ilha da Madeira, terra do Cristiano Ronaldo. O Edmilson fez basicamente toda a sua vida, a sua carreira, ela foi bem, né, com sucesso, né, dali do Nacional, fez uma bela passagem, foi para o Porto, do Porto, assim, foi escalando no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ele voltou para o Sport em Lisboa, Sport em Lisboa que não tinha, ele tinha 12 anos que não era campeão português, foi campeão português. O Edmilson passou quase 10 anos da sua carreira profissional jogando no futebol português. Então, por isso, depois teve passagem por Portimonense, né? Depois mais no finalzinho. Por isso, essa ligação tão grande do CTE Colatina com Portugal. Inclusive, o primeiro uniforme do CTE Colatina traziam as cores do Sporting, era quase igual ao uniforme idêntico do Sporting Lisboa. Depois é que passou a ser azul e branco, na época, porque a Colatina precisava de um representante no Campeonato Capixaba. Uhum. O CTE entrou, mas antes de ser convidado, na segunda ele foi campeão com o professor Eloy Krieger, né, campeão invicto, ascendeu à primeira divisão. As cores do uniforme passaram a ser azul e branca por causa da bandeira da cidade de Colatina. Mas antes, as cores do uniforme do CTE Colatina tinha uma ligação muito grande com Portugal, como era do Sport Lisboa. Inclusive, até o modelo, a mesma coisa. E eu pergunto, o amigo comentou a respeito das categorias de base do CTE Colatina. Como andam hoje as categorias de base do CTE? Hoje as categorias de base do CTE, professoras, estão terceirizadas, principalmente por falta de um local, né, adequado para treinamento. Nós não temos mais a sede. Infelizmente, por motivos que não vêm ao caso agora, mas o CTE precisou se desfazer da sede. Lá em cima, né? Perto do hospital, Exatamente. né? Perto do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Da Rede Treinamos lá, Gazeta né? Espírita. Treinamos lá, né, Não, Marquinho? não. Você viu que era um projeto muito bonito, né, professor? Tinha o campo, dois campos de futebol society, suíço, como vocês conhecem aí no Sul, né? E projeto de iluminar, de ser um estádio que a gente iria trabalhar com todas as categorias de base. Infelizmente, o CTE teve um problema, como todos os clubes aqui do estado do Espírito Santo têm. Hoje, não sei se você sabe, o futebol do Rio Branco vem se recuperando, né? O Rio Branco Atlético Clube da capital e a Desportiva Ferroviária, todos os dois são SAF, Sociedade Anônima de Futebol hoje. Então, essa recuperação, hoje com a SAF, que hoje a SAF do Rio Branco eu não sei quem pertence, mas a do Desportiva Ferroviária é do ex-jogador Sávio, também é capixaba, que fez seleção brasileira, jogou pelo Flamengo, Uhum. Real Madrid, né, que hoje comanda o futebol da Desportiva Ferroviária. Então, há uma recuperação da Desportiva e do Rio Branco através dessa SAF. Né? E o caminho do futebol capixaba, eu acredito que seja a SAF, entendeu? Para você ter justamente isso aí que falta ao futebol capixaba, estruturar o futebol. E campos de treinamento, eu acredito que começa bem por aí, né? Campos de treinamento, uma sede, locais de alojamento, de alimentação para os atletas que vêm de outros estados. Você não pode trabalhar só com jogadores daqui, né? Do estado do Espírito Santo, que apesar de que é um celeiro, né? Tem muitos bons jogadores aqui.
Mas eu acredito que o caminho do futebol capixaba seja esse, professor. Eu já até conversei, eu e o Vinícius tivemos longas conversas. A gente lidando com bastante dificuldade aqui, né, para colocar a equipe aqui para jogar na Série A, a própria Série A do Estado do Espírito Santo. Nosso caminho, pensei com o Edmilson, você é um jogador, assim, aqui no Estado no Brasil, você não é tão conhecido, você é conhecido no Espírito Santo. Mas lá em Portugal, você é um cara que vai lá, que tem a sua, tem o seu, sua fama lá, o pessoal ainda reconhece muito o Edmilson, ele anda pelas ruas lá, ainda distribui bastante autógrafo, é bastante assediado. E Edmilson tem um grande conhecimento, professor, né? Sim, eu Em sei. Portugal, na Coreia, na Ásia, no mundo árabe, entendeu? Em Portugal, então, eu tive longas conversas com isso a respeito da CPE também virar SAF, por causa justamente dessa dificuldade financeira que o Espírito Santo tem para o futebol, né? Então, para você manter uma categoria de base, você tem que ter uma sede, você tem que ter campos de treinamento com estruturas, né, com professores qualificados, preparadores físicos, né, com uma estrutura, com material disponível, com alojamentos, com alimentação adequada, fisiologista. Então, isso é necessário para um clube hoje. Mesmo que ele seja pequeno, se adequar, mesmo ao tamanho da nossa cidade, né, mas com uma estrutura razoável para que você possa exercer esse tipo de coisa. Eu costumo sempre falar com ele, Edmilson, o clube sobrevive da sua base. A gente tem que ter uma base. Entendeu? Base que a partir do sub-11 até o sub-20, né? Manter essas categorias jogando e você fazer jogadores para você botar no mercado. Você que tem um conhecimento muito grande no mundo árabe, no mundo chinês, no mundo asiático, entendeu? Você tem uma facilidade muito grande para colocar atletas. Então, no Brasil também ele tem grandes conhecimentos, né? Hoje, lá no Portugal, a grande maioria dos jogadores que jogaram com ele trabalham em grandes clubes. Então, Edmilson conseguir colocar jogador no mercado português é muito fácil, entendeu? Então, eu falei para ele, Edmilson, hoje, o caminho do futebol capixaba, o crescimento, a volta do crescimento do futebol capixaba é a SAF. Não tem para onde ir. Se você depender de órgãos do governo e patrocinadores, é muito difícil. No estado do Espírito Santo, a grita aqui é muito grande, professor. É Linhares, que você sabe, aqui perto de Colatina, também é uma cidade com muito mais habitantes que Colatina, e super industrializada, super industrializada. Linhares hoje tem um patamar lá de indústrias muito grande. São Mateus, que é bacia de petrolífera, né? Tem a Petrobras. Aracruz, tem a Aracruz Celulose, tem grandes portos também. Não conseguem formar grandes equipes porque não há interesse da iniciativa privada ou de órgãos do governo de apoio ao futebol, né? Entendi. Principalmente com alguns históricos aqui de alguns dirigentes que militam pelo futebol do Brasil, né? Não há muito interesse em patrocínios, né? Por exemplo, Colatina tem uma cidade de 130 mil habitantes, 125 a 130. Já vai ter uma outra equipe aqui na segunda divisão. Então, são poucos Já os. vai ter um clássico, né? Pois é, já vai ter um clássico na cidade, né, professor? Já vai ter, assim, são poucos os patrocinadores aqui em Colatina, são sempre os mesmos. Você sabe qual é, você Mas esteve aqui, vai melhorar, Marquinhos, vai melhorar. entendeu? Então, eu acredito que eu falei, Edmilson, a gente trabalhar com futebol profissional, e você tem que ter uma equipe profissional, não tem jeito. Você fazer assim, vou trabalhar só com a base, para botar no mercado. Você tem que ter uma equipe jogando profissional para espelhar os meninos da base, para eles quererem crescer dentro do futebol, para jogar em um grande clube, para jogar numa divisão, uma grande divisão, né? Você tem que ter um clube para espelhar, primeiro, né? E segundo, tem que ter um clube para você dar rodagem a esses jogadores.
né? sim, O garoto começa no 15, vai para o 13, 17. Hoje está precoce, né, professor? A precocidade hoje está muito alta, né? Hoje sim, tem gente que fala em jogador de 15, de 16, 17 anos já jogando em equipes profissionais. Antigamente isso não existia. Até os 20, 21 anos, e se pensava depois em colocar o atleta. Então, como a precocidade hoje está muito alta, você tem que ter uma equipe para você, mesmo que seja na Série B, mesmo que seja na Copa Sala, Copa Espírito Santo ou em outras Copas, para você botar ele no mercado, né? Para você fazer ele aparecer, para você negociar o jogador. E hoje, as equipes aqui, até as grandes equipes da capital, sim. não tem uma base. Não, todas as bases, quase, do estado do Espírito Santo. Hoje tem um trabalho muito bom aqui do Porto Vitória e do Acre. São as duas Marquinhos, só melhores uma bases. questão importante aqui. Para a gente fazer essa entrevista em duas partes, nós vamos deixar para falar isso agora na parte 2, né? Então, nós vamos pedir para Tem. os nossos espectadores que continuem nos assistindo, nos prestigiando, né? E vamos ter a parte 2 agora com o professor Marquinho, né? Então, eu vou solicitar mais uma vez aos amigos que colaborem com a gente, ativem o sininho, né, se inscrevam no canal, compartilhem, façam perguntas que, à medida do possível, a gente vai respondendo. E a gente vai continuar agora na parte 2. Também solicito aos amigos que, se puderem, assistam os demais programas do canal, também é importante para a gente. E quem tiver a possibilidade de colaborar com o canal, a contribuição pode ser feita através do nosso Pix, que é gebrazogb@gmail.com. Então, nós vamos agora, professor Marquinho, nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista, ok? Ok, professor. Certo. Então, agora aqui já vamos indo para a segunda parte.